Preste bem atenção. Vende os dízimos e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Aí tu vai falar assim, tá vendo, Sandro? O dízimo realmente ele é dinheiro. Será, irmãos? Vamos seguir o texto aqui, ó. Esse dinheiro que você pegou e vendeu o dízimo para poder levar ele na mão, porque era muito longe o caminho para você poder levar os cereais, o vinho, as sementes, esse dinheiro aqui, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o, do verbo comer, ali, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Tá vendo, irmãos? Mais uma vez, os dízimos do Senhor nunca foram e nunca serão papel moeda, nunca serão dinheiro. Mais uma vez aqui mostrado que existiu o dinheiro e Deus manda você pegar esse dinheiro, levar ele na mão e dar para o Senhor? Não. Pega esse dinheiro, não dá para o Senhor. Compra comida, compra vinho, beba do vinho, beba desse evangelho, beba da doutrina de Cristo, desse vinho novo, que a Bíblia chama de mosto, que quer dizer vinho novo. Em instante algum a Bíblia está ensinando a você levar dízimos, no caso de papel, dinheiro, lá para o altar. Mesmo porque está aqui provado que dinheiro existia. Mas será que Deus não seria capaz de pedir o dinheiro? Me dá o dinheiro. Não, ele pediu que você fizesse o quê? Pegasse e comprasse com esse dinheiro que você vendeu o dízimo lá na terra que era muito longe, comprasse mais comidas. Pois é, irmãos, aqui tu vai ver claramente isso aqui. Aqui no verso 27, tem um outro adendo também, ó, presta bem atenção. Verso 27. Porém, depois que você comer, se alegrar com esse vinho, com essa semente, com esse azeite, por vacas, por ovelhas. Essas vacas e ovelhas aqui eu não sei muito bem o que é não, mas eu acho que prefigura sacrifício e sangue. Mas isso aqui eu prefiro não comentar, tá ok? Quando o Senhor me der a luz disso aqui, eu falo para vocês. Vamos lá. No verso 27, porém, vai falar assim, olha. Porém, não desampararás o levita. Olha o levita aí, ó. Lembra que a porção, que a parte, que a herança dele como mandamento perpétuo era receber os dízimos. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Aí quem vai vir? 29. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Lembra que os levitas a gente leu lá no caso de número 18, ele que recebia os dízimos, preste atenção, está mandando no caso de você, no caso, separar os dízimos e depois virar o levita, né? O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e de novo, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Irmãos, então aqui a gente vai começar a falar, mais uma vez, dos dízimos na forma de para quem eram os dízimos. A gente já viu o que são os dízimos. A gente já viu que são alimentos. E esses alimentos é semente, que é a palavra de Deus, trigo, que prefigura o pão, enfim, o vinho, que é o Evangelho de Cristo, que é o mosto, o azeite, que é o Espírito Santo. Nós temos que estar cheio do azeite para não sermos pegos desapercebidos. Aí, no caso, Deus faz uma outra colocação aqui, né? Já vimos que não era dinheiro isso aqui. Aí agora faz uma outra colocação aqui. Ele fala que vai vir o levita, o qual recebe esse dízimo, certo? E você, no caso, também não vai poder desamparar, ou seja, deixar de dar, né, esse alimento para 3 classes de pessoas, que são o estrangeiro, o órfão e a viúva. Esses 3 também, irmão, a Bíblia estava falando que eles vão comer e vão se fartar para que Deus abençoe as obras das nossas mãos. Irmãos, o estrangeiro é a mesma coisa que gentios. Gentio eram aqueles que não eram israelitas. São aqueles que eles eram somente, no caso, um povo que vivia ali, permeando ali, no caso, Israel ali, dentro, no caso, ali dos muros ali, enfim,
estava dentro de Israel ali, numa cidade ali, eles eram estrangeiros, mas Deus se preocupava com eles. E a Bíblia fala isso em vários textos. A Bíblia chega a falar para a gente, no caso, alimentar esse estrangeiro, porque um dia o próprio povo de Deus, ele foi estrangeiro também na terra do Egito. Pois é, irmãos. Deus está mandando você também alimentar com a palavra de Deus, com o azeite, com o vinho, o estrangeiro, que é aquele, no caso, que não conhece o Evangelho de Cristo. Ele vai falar mais, ele vai falar também para você alimentar o órfão. O órfão, vamos falar agora do órfão. O órfão, quem é o órfão? O órfão é quem não tem pai. Mas a coisa mais simples de entender é isso. Quem é que não tem o pai? O pai é Deus, irmão. É essa humanidade corrompida que a gente vê aí fora. Nós devemos que pegar esses alimentos e levar para quem? Para os órfãos, que são todos aqueles que não têm pai, e esse pai é Deus. Devemos, no caso aqui, pregar esse evangelho, esse vinho novo, para que eles possam também comer e se fartar deles. Aí ele fala, além do no caso do estrangeiro, que é o gentio, e do órfão, ele fala da viúva. Irmão, quantas viúvas, no caso, a Bíblia mostra que Deus teve compaixão e alimentou? Teve até viúva, no caso, que ele encheu a botija de azeite. Vocês lembram disso, da viúva de Sarepta? Pois é, irmãos. Essa viúva aí, ela era uma estrangeira. Você sabia disso? Pois então, Deus está mandando você se alimentar também com esses alimentos as viúvas. As viúvas são aquelas que ficam sem o consolo dos seus maridos. Não tem mais quem? Cristo. Não tem mais a doutrina de Cristo nas suas vidas. São aquelas que perderam o marido, ficaram viúvas, ficaram, no caso, sem os seus auxílios, ficaram completamente desamparadas. Cristo é o nosso amparo, Cristo, no caso, é o nosso auxílio, irmão. Nós temos que ter cuidado em pegar esses alimentos que a gente já viu, que nunca foram dinheiro, dar para o levita e distribuir também, no caso, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Vou ler de novo aqui o verso 29, ó. Então virá o levita, pois não tem parte de herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Irmão, eu acho que está bem claro aqui que dízimos do Senhor são alimentos. Eles nunca foram e nunca serão, mais uma vez, dinheiro, mesmo porque existia esse dinheiro e Deus não queria receber esse dinheiro, mas manda que você compre mais alimentos para que sejam alimentados, para que se fartem e para que comam dele. E também, quando comerem dele, não se esquecerem dos órfãos, das viúvas e dos gentis, que é a mesma coisa, estrangeiro. Agora tu vai começar a entender, irmãos, já vendo que os dízimos são alimento, o que João, lá no capítulo 6, fala, o que Jesus, melhor dizendo, fala no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versos 48. Vamos ler agora para você poder entender, dentro, no caso aqui, do contexto que eu estou falando aqui sobre alimentos, sobre comida, sobre dízimos, sobre a palavra do Senhor, sobre vinho, sobre trigo, sobre cereal, né? Quem era de fato esses alimentos aqui, ó. João 6, a partir do verso 48. Olha, isso aqui é Cristo falando. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não sofra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá. Aleluia. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Irmão, os judeus não entendiam nada. Judeus são hoje os israelitas. São aqueles que não são estrangeiros. É toda a cristandade, né, do mundo aí fora. Quando a Bíblia fala de judeus, de povo de Deus, de israelita, está falando da cristandade, irmão. Está falando de povo que cria em Deus.